Olá, turma do CDA, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, mais uma leitura sendo elaborada especialmente para vocês aqui. Então, vamos lá, respirem fundo e vamos ver quais são os recados que a espiritualidade tão amorosamente nos traz no dia de hoje. Vamos lá? Vamos ver? Deixei separado esse baralho aqui, porque é a energia que eu senti mais forte, tá? Quantas? Ok. 14 cartas aqui. Então, vamos lá. Vou botar duas aqui assim, que aí fica fácil. Vamos lá. Aqui a gente tem um 5 de espadas. É isso? É, tá certo. Temperança, carta da força. Aqui tem um cavaleiro de ouros, um rei de ouros, uma rainha de espadas e um 8 de ouros. Aqui tem um 3 de paus. Aqui a gente tem um 10 de espadas, um 9 de ouros, 8 de paus, um valete de copas, um rei de ouros e uma rainha de paus. Ok. Bom, o que eu senti aqui, logo que eu vim mais cedo, que eu comecei a embaralhar as cartas e tudo mais, é que tinha uma mensagem do seu eu superior, uma mensagem sua para você mesmo. É como se tivessem coisas aí que já estão passando pela sua cabeça, pelo seu coração, e é como se você precisasse de uma certeza, de uma validação, tá? A gente começou aqui, os dois únicos arcanos maiores que vieram estão logo no início, que é temperança e carta da força. As duas juntas são um recado direto do seu eu superior aí, né? Bem forte para vocês. Bom, aqui a gente vê que não é por acaso que vocês vieram até esse vídeo mesmo, né? Existe algo dentro de você, uma parte mais consciente, mais elevada que seja, que já sabe o caminho. E hoje essa parte quer falar com você. A primeira carta que vem, então, que é a temperança, eu vejo que tem aqui um processo seu que está entrando em equilíbrio. Mesmo que externamente pareça para você aí, pareça que as coisas estão confusas ainda, internamente algo já está sendo organizado. Temperança fala o quê, gente? De cura emocional, fala de alinhamento, fala de você ter paciência com os processos, mas ao mesmo tempo integração entre razão e emoção. A temperança é o arcano 14, ela vem logo depois da morte, que é o 13, onde trouxe muito conflito. Então é como se assim, vocês vieram de alguma fase bem complicada na vida, e seja amorosa, profissional, financeira, pessoal, familiar, o que for. E aí agora que as coisas estão começando a se reequilibrar de novo, sabe? As coisas estão começando a entrar em alinhamento, que é isso que ela traz. Ela traz cura emocional, alinhamento, né? Como eu falei, pede paciência com os processos aí. E é como se o seu eu superior estivesse dizendo, você não precisa acelerar nada. O que é seu está sendo ajustado e no tempo certo. E talvez você esteja no momento aí onde você sente que as coisas não andam na velocidade que você gostaria, algumas respostas ainda não chegaram, ou existe uma sensação de quase. É aquele quase, mas que ainda não está completo, a coisa não realiza. E a temperança vem para te lembrar que o invisível também está trabalhando aí. Então tem coisa sendo preparada, tem caminhos sendo ajustados, tem encontros sendo alinhados, mesmo que você não consiga ver. Aí entra a carta da força. E aqui o tom muda, né? Porque se a temperança te acolhe, a força te posiciona. Porque se a temperança fala com você, olha, é hora de ter paciência, a força fala, ok, mas eu vou te
te alinhar para que você consiga resolver isso. Claro que a gente não está falando de força bruta, estamos falando de autocontrole, de domínio pessoal aí, né? De coragem silenciosa, de capacidade de não reagir no impulso. Então o seu eu superior está te dizendo, você já é muito mais forte do que você imagina. Mas não é aquela força de lutar com o mundo, a força de não se perder dentro de você mesmo. Então talvez você tenha passado por situações que até então te testaram, né? Testaram a sua paciência, a sua confiança, a sua capacidade de continuar acreditando, e mesmo assim você continua aqui. E isso é a sua força. Então, se a gente juntar as duas, né, temperança e força, não é coincidência não, é um chamado muito claro de equilíbrio versus seu domínio emocional, trazendo uma evolução real na sua vida. Então, o seu eu superior não quer que você reaja impulsivamente, ou se desespere, ou tente forçar caminhos. Ele quer que você observe, sinta e haja com consciência, tá? É como se estivesse dizendo para você, confia no tempo, mas também confia em quem você está se tornando. E tem algo muito importante aqui, gente. Você não está mais na fase de agir por impulso. Você está na fase de escolher com consciência aquilo que você quer fazer na sua vida. Quer ver um exemplo? Se for uma questão amorosa, as duas cartas juntas estão pedindo para você não se entregar a qualquer conexão só para preencher vazio, só por carência. Se for uma questão profissional, tá dizendo para você, não aceita caminhos que não estejam alinhados com quem você quer ser, com o seu propósito. Se for para sua vida como um todo, não negocia a sua paz. E tem uma mensagem espiritual muito mais elevada aqui. Existe uma versão sua, mais calma, mais segura, mais alinhada. E o melhor, você já está se tornando essa pessoa, essa versão. Então, a coisa que veio bem bonita para vocês, tá? Bom, agora a gente vai continuar tentando entender o que o tarô traz para você como um todo aqui. Quando a gente aprofunda um pouco mais aqui na situação, o seu eu superior começa a entrar em áreas mais práticas da sua vida, principalmente trabalho, propósito de vida, decisões, relações aí, né? Então, você vem aqui com um cavaleiro de ouros, seguido de um rei de ouros. Aqui o recado está muito claro. Você está construindo algo bem mais sólido na sua vida agora. Mesmo que isso pareça lento, porque o cavaleiro de ouros é um cavaleiro mais lento mesmo, né? Mas mesmo que seja mais lento, parece que aí nada tá andando, né? Não, mas tem consistência, tem base, tem crescimento real. Sabe? O Cavaleiro de Ouros fala de persistência, de disciplina, de responsabilidade. E o Rei de Ouros fala de estabilidade financeira, de um sucesso construído, de uma segurança material. Então eu vejo que você não está perdido, você está em construção. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem também com um 8 de ouros aí, trazendo para você o quê? Trabalho, dedicação, repetição até ficar bom. E aí você se questiona, será que esse é o meu propósito mesmo? E o seu eu superior responde, propósito não é só sentir, é construir. Mas você também vem com um 10 de espadas, essa carta mostra o fim de um ciclo, uma energia de esgotamento muito grande na sua vida aí, e uma sensação de eu não aguento mais. Pode ser um trabalho, uma fase, uma forma de viver que já não faz mais sentido, mas presta atenção, esse final não é derrota, é um encerramento necessário. E o que vem depois? Vem autonomia, vem independência, vem uma segurança construída por você. E isso mostra que depois desse encerramento, você só se fortalece. E isso que é o melhor da história, tá? Você veio também com um 8 de paus. Aí eu vejo movimentação, respostas rápidas, oportunidades e a comunicação chegando. Então, se tinha algo travado, aqui eu vejo que a coisa começa a andar. Se a gente pensar em termos de campo emocional e amoroso aí, o seu superior entra no amor com muita profundidade. Tá? Vem trazendo para você aqui um valete de copas, um rei de copas, e isso pode mostrar duas coisas. Ou alguém chegando com bastante sentimento, ou alguém que precisa amadurecer emocionalmente. E aí existe uma diferença importante. O valete sente, tá? O valete de copas sente, mas ele ainda é imaturo, mas o rei sente, mas sabe sustentar. Então, existe um contraste aqui muito grande entre uma emoção imatura e uma emoção madura. E aí,
entra vocês aí como uma grande rainha de paus. Aqui eu já vejo vocês mais conscientes, mais confiantes, mais seletivas. Vocês não aceitam qualquer coisa mais, de jeito nenhum, tá? Mas também tem uma energia aqui que é os 5 de espadas, mostrando alguns conflitos, alguns joguinhos emocionais, disputas, desgaste, relações que drenam aí. Então, cuidado, porque nem toda conexão que aproximar de vocês vai valer a pena manter. Então, para quem tá aí, por exemplo, em site de relacionamento, né? Coloca ali as suas características e aí entra um tanto de gente, de vez em quando vem um dar match com você, você curtiu alguém, essa pessoa também te curtiu, aí deu o tal do match lá. Cuidado que nem sempre essa conexão você vai conseguir manter, porque essa pessoa não tá no mesmo propósito que você, não tá alinhada como você, então você vai ter que ter discernimento, agir com cautela aí. E aí também vem um 3 de paus. Essa carta é a carta de vocês olharem para o futuro, de escolherem novos caminhos, de sair da zona conhecida. Você está sendo chamado a expandir, tá? Se for no trabalho, tá pedindo para você continuar construindo, mas saber que vai ter que encerrar alguns ciclos, né? Se for no seu propósito de vida, você não está perdido, você está em evolução. E no amor, você vai ter que escolher aquilo que tem maturidade, gente, não só intensidade. Não é só aquilo que traz um prazer momentâneo, tá? Na sua vida aí, tá pedindo para você parar de insistir em algumas coisas que já mostraram, que já chegaram no limite aí. Eu vejo vocês num ponto de transição, e as transições às vezes confundem a gente, né? Porque aquilo que já tá velho já não serve mais, mas o novo ainda não chegou por completo. Sabe? E aí você percebe que tem alguma coisa que não tá batendo. Só que isso não é vazio, isso é preparação para a sua vida. Então, entendam o processo aí que tem muita coisa acontecendo. Vamos tirar mais umas cartas aqui? Peraí. Eu vou escolher esse baralho aqui. Aqui, tá vendo? Vocês estão num processo de cura. Vamos lá. Comprometimento. Nós acabamos de falar disso. Ouvir a sua intuição, if you believe, observar os sinais, big happy changes, pedir ajuda aos outros e serem assertivos. Ok. Então, a gente já viu que vocês estão num processo de cura, né? Então, vocês estão exatamente na metade do caminho. Vocês já não são mais aquela pessoa que agia daquela forma, que atraía um determinado padrão de pessoas. Vocês estão redefinindo o propósito de vida de vocês, aquilo que vocês esperam alcançar, seja na parte profissional, na vida amorosa, na vida financeira, seja o que for. Bom, então, vamos lá. Aqui eu percebo que o seu guia está dizendo, agora que você já viu isso tudo, você precisa agir com consciência. A primeira energia é de compromisso. A gente acabou de falar sobre equilíbrio, né? Olha a balança, tá? Então é equilíbrio. É compromisso com você, com quem você quer ser, com a vida que você quer construir, com as escolhas que você sabe que precisa fazer. Mas aqui também fala de equilíbrio, de saber ceder, mas sem se anular, saber ajustar sem perder a sua essência. Aqui também veio ouça com a sua intuição, porque depois de tudo isso que foi mostrado, você já sabe. Mesmo que você até tente racionalizar, mesmo que você tente adiar algumas coisas, lá dentro você já sente aquilo que é certo. Certo para quem? Para você. Não é mais, agora já não importa mais a opinião dos outros, se o que o outro pensa de você, se aquela validação... Não, agora é você. Você sabe aquilo que é certo para você. E você precisa acreditar, if you believe. Então, se você acreditar, isso muda tudo. Porque não basta ver o caminho, você precisa acreditar que você merece, acreditar que você pode ter um trabalho melhor, viver uma relação mais saudável, construir algo sólido, sair de ciclos difíceis aí na sua vida, né? E a espiritualidade reforça que você precisa observar os sinais, porque a vida já está falando com você, nas situações que se repetem, nas portas que se abrem, nas que se fecham também, nas sensações que você tem, nada é por acaso. Nada, ninguém que cruza o seu caminho, nada chega por acaso, gente. Aquela porta que fechou porque tinha outra melhor e você não estava enxergando, então a espiritualidade travou aquilo para você. E aí vem a promessa mais bonita, big happy changes.
tem mudanças grandiosas e felizes chegando para você. Mas presta atenção, isso não é mágica, isso é consequência. Se você se compromete com você mesmo, se você escuta a sua intuição, se você acredita e se você observa os sinais, as mudanças vêm. Elas acontecem. E essas mudanças podem ser no trabalho, uma nova proposta, uma oportunidade mais alinhada, um crescimento financeiro, um reconhecimento. Ou se for no amor, se abre mão de alguém, para de insistir naquelas pessoas rasas que não te acrescentam nada. E aí sim você abre espaço para uma pessoa mais madura, para relações mais equilibradas, para final de ciclos desgastantes e início de algo mais verdadeiro. Ah, Renata, é a minha vida que está um caos. Ok, mas se você abre espaço para isso, na sua vida vem mais paz, mais clareza, mais segurança emocional. Agora, o seu eu superior também traz um lembrete importante para você. Peça ajuda. Você não está sozinho e nem precisa fazer tudo sozinho. Pode ser uma ajuda espiritual, pode ser uma terapia, pode ser amigos, pode ser uma orientação. Existe suporte para tudo aí nessa vida. E aqui veio a última carta, seja assertivo. Isso é dizer o que precisa ser dito, tomar decisões de forma mais clara, não aceitar menos do que você merece, sabe? Ah, já tô cansada, já tá passando tempo demais, aí você vai aceitando coisas que não estão alinhadas com o seu propósito. Aí a espiritualidade vai vir e vai tirar de novo. Você precisa agir com firmeza, mas sem agressividade, tá? E aí tá a chave de tudo. Se você não se posiciona, a vida também não se reorganiza para você. Se você continuar no piloto automático, tudo vai tender a se repetir. Mas se você agir com consciência, né, seguindo a sua intuição, comprometido com aquilo que você quer, olhando os sinais e acreditando, tudo começa a mudar na sua vida, tá? Então é isso que o seu eu superior queria trazer para você hoje. Ou seja, uma mensagem daquilo que está lá no seu inconsciente, mas que no fundo você já sabe, vindo para você nesse momento. É hora de você acordar, cortar as coisas que não fazem mais sentido, ou as pessoas, as situações, os lugares, se desprender daquilo que não faz mais sentido, que você, no fundo, sabe que não está alinhado com o seu propósito. Aqui é muito assim, você pode até não saber exatamente aonde você está indo, ou o que exatamente você está buscando, mas com toda certeza eles me trazem aqui que você já sabe aquilo que você não quer mais viver. Aquele lugar que você não quer mais estar. Aqueles sentimentos que você não quer mais sentir ou ter, né? Ou as angústias, ou a ansiedade. Então é muito disso. Você pode não saber exatamente para onde está caminhando, ou o que você está buscando, mas certamente você sabe aquilo que não quer mais. Quando você se posiciona com verdade, a vida se alinha para entregar exatamente aquilo que você merece e as coisas que você está buscando. É por aí, tá bom? Se isso fez sentido para você, eu peço que você curta o vídeo, mas me deixe saber nos comentários também. Renata, eu venho passando por isso tudo, mas isso trouxe algumas confirmações para mim. Veio como um sinal, e isso já vai me ajudar bastante aqui também, entender que a gente está puxando a sua energia certinha. E faça bom uso disso, né? Veja no que isso encaixa e o que você pode ir transformando um passinho de cada vez para você se tornar a sua melhor versão e chegar até onde você quer, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!